E aí, sexto ano, tudo certo? Espero que sim. Hoje o nosso tema é Grécia e o capítulo é o capítulo 4, a partir da página 42. Bora lá? Vou pro meu cantinho. Muito bem. A Grécia é um dos temas mais importantes do sexto ano, hein? Então, muita atenção para esse conteúdo aí. Fechou? Bora lá. A Grécia é o nome de uma região. Hoje a Grécia forma um país, mas naquela época a Grécia não era um país, era uma região onde várias cidades independentes se desenvolveram. Beleza? Aqui na Península Balcânica, ao sul da Europa, é onde fica a Grécia. A Grécia é composta por essa parte no continente e por ilhas que ficam ao redor dessa parte continental. A ilha de Creta também é bem importante, falaremos sobre ela. Beleza? Ok. Uma fotinha de satélite para tu ver que a Grécia tem um relevo bastante acidentado, né? Muitas montanhas, uma vegetação chamada de vegetação do Mediterrâneo, não é? Não é uma vegetação frondosa, não tem tipo florestas nem nada assim. A vegetação ela é mais com oliveiras, não é? Arbustos, enfim. Outra imagem da Península Balcânica, dá de ver melhor as montanhas, não é? E as principais cidades, Atenas, Corinto, Esparta. Muito bem, falaremos sobre todas elas ainda. Vamos lá. Como é que começou a Grécia? Bom, a Grécia vai começar com migrações de povos como aqueus, eólios, jônios e dórios e os povos que viviam na ilha de Creta. A ilha de Creta foi o primeiro lugar que se desenvolveu naquela região. E a civilização de Creta era uma civilização muito comercial. Eles vendiam e compravam produtos de todas as regiões ao redor do mar Mediterrâneo. E o nome da civilização que se desenvolveu em Creta é civilização minoica. Beleza? Bom, enquanto lá na ilha de Creta essa civilização minoica estava se desenvolvendo, no continente, na Península Balcânica, na região da Grécia, o povo aqueu chegou. Ele chegou numa região bem específica, chamada Esparta, ou a região do Peloponeso. Bom, os aqueus vão se desenvolver nessa região da Grécia, vão crescer bastante e vão acabar dominando Creta. Então, a cultura dos aqueus e a cultura dos cretenses, que eram comerciantes e tudo mais, se misturam. E aí a gente tem o surgimento da civilização cretomicênica. Beleza? Então, a ideia da cultura lá dos cretenses, que era uma cultura bastante desenvolvida pelo comércio, que tinha contato com vários povos, a língua, a mitologia, tanto dos aqueus como dos cretenses, começa a ser compartilhada. Beleza? Muito bem. Só que cada cidade que os aqueus construíam tinha uma administração e uma economia separada. Então, a cultura vai ser compartilhada, mas cada cidade que os aqueus constroem tem, digamos, um rei e uma economia independentes. Bom, a gente chama essa cidade de cidades-estado, fechou? Não havia um país naquela época, haviam cidades-estado. Cada cidade com um governo e administração e economia diferente. Legal. A formação da Grécia gerou até um mito, o mito do Minotauro, você já ouviu falar? O Minotauro, ele era esse monstro que está aqui, não é? Metade homem, metade touro, que vivia em Creta. E ele era uma maldição. O Minotauro foi colocado num labirinto e os gregos tinham que enviar para Creta pessoas para servirem de alimento ao Minotauro. Até quando o herói Teseu, esse rapaz aqui, filho do rei Egeu, disse: Não, eu vou lá e eu vou matar o Minotauro. Ele foi até o labirinto, ele conseguiu entrar no labirinto com a ajuda de... Qual é o nome dela mesmo? De Ariadne. Ele recebeu a ajuda de Ariadne, a filha do rei de Creta. Ariadne e Teseu se apaixonaram, então Ariadne resolveu ajudá-lo. Ela ficou segurando um carretel de linha fora do labirinto. Teseu entrou com a ponta dessa linha para marcar o caminho, achou o Minotauro, derrotou o Minotauro e voltou vitorioso para casar com a Ariadne
e para poder também agora vencer Creta. Ou seja, com a derrota do Minotauro, os gregos não precisariam mais mandar jovens para ser comida do Minotauro. Então, esse mito, ele conta pra gente essa mudança, não é? Pois inicialmente os cretenses dominavam a região, e com a vitória de Teseu, a Grécia, a civilização dos aqueus, vai começar a dominar Creta. É claro que a mitologia não é a realidade, né, gente? Mas é uma maneira que eles usavam para explicar por que que os aqueus conseguiram conquistar Creta. Fechou? Muito bem. Tá aí a ilha de Creta novamente e tá aí a Grécia. Então, os aqueus conquistam primeiro a Grécia e depois conquistam Creta também. Legal. Os aqueus vão ter muito sucesso em suas conquistas e eles vão chegar até mesmo a conquistar a cidade de Troia. E aí aparece o mito do cavalo de Troia, que você já deve ter ouvido falar, não é? Muito bem. A sociedade dos aqueus é dividida com influências religiosas e militares. Não havia, não havia uma especificação de grupos sociais, enfim. Havia a questão da religião. De acordo com a religião e com as questões militares, os aqueus dividiam sua sociedade. Bom, outros povos também invadem a Grécia, como eólios e jônios. Só que os eólios e jônios, eles não fazem guerra. Eles conseguem se integrar aos aqueus que estavam por lá. Porém, os dórios, esse povo sim, era um povo de briga. Eles chegam à Grécia e derrotam os aqueus, conquistam todas as pessoas e transformam todo mundo que vivia na Grécia em seus servos. Olha só que poder que os dórios têm. Beleza? A gente chama esse momento de primeira diáspora grega, porque os dórios colocaram tanto medo no povo que muita gente fugiu. Diáspora é quando alguém é obrigado a sair de sua terra. Então, olha o que os dórios provocaram naquela região. Beleza? Então, os dórios, eles vão acabar com a cultura e com a arquitetura, com as cidades construídas pelos aqueus até aquele momento. Beleza? A organização social vai virar uma organização social tribal. Eles chamavam aquilo de sociedade gentílica, pois gen é como eles nomeavam as famílias, beleza? Então, ao invés de ter um rei ou alguma coisa assim, agora todas as famílias elas serão separadas, viverão em espécie de tribos, e o chefe de cada família era chamado de patriarca. Num clã, ou gen, como a gente está falando aí, as tarefas elas eram divididas. Não havia propriedade privada. O patriarca é quem dividia as tarefas e, enfim, as terras e tudo mais. Porém, conforme a situação foi crescendo, conforme a sociedade gentílica, conforme essa sociedade que apareceu aí com os dórios foi se desenvolvendo, aumentou a população. E eles não conseguiram produzir alimento para todos. E aí o que acontece? Os patriarcas de cada gen, eles pegarão as melhores terras para si. E para os parentes mais próximos dele também. Certo? Olha o que vai acontecer. Como as melhores terras estão nas mãos dos patriarcas e de sua família, surgirá o que a gente chama de aristocracia. Esse grupo que tem as melhores terras, a gente chama de aristocracia. Fechou? E eles são chamados de basileus. Ok, muito bem. O que acontece com aquela população que não recebeu terras, que não tinha condições de plantar e se desenvolver? Essa gente era obrigado a migrar para outras regiões, beleza? Ou começa a praticar atividades artesanais, certo? Então a gente vai ter um grupo de aristocratas, que são os donos das melhores terras e vão ficar, digamos, mais ricos. E agora, grupos de pessoas mais pobres, que não têm terras e que vão ter que fazer atividades artesanais para poder sobreviver ou qualquer outro tipo de coisa. Bom, nesse momento, acaba
aquela sociedade onde tudo era dividido igual. Beleza? Agora volta a propriedade privada e desigualdade social, pois algumas pessoas têm mais terras e outras não têm nada. Beleza? A partir desse momento, a gente vai ter essa situação aqui, ó. A formação da polis. Eu coloquei aqui, né? Como é que as polis ou as cidades-estados surgiram? Muito bem. Falei de gens ainda há pouco, né? Um gen é uma família, é um clã, é um grupo familiar. Então, digamos, aqui está a família 1, família 2, família 3, 4, 5, 6. Legal. O problema daquela época era a violência, eram os ataques, enfim. Então, para se proteger, as famílias formavam grupos. Esses grupos eram chamados de frátrias. Beleza? Veja, a palavra fraternal vem daí. Vem de frátria. Aliás, as famílias eram chamadas de gen, né? Olha como é que a gente fala hoje, genética. Uau! A genética são as características que as famílias carregam, né, no seu DNA e tudo mais. Então, gen, família, frátria, um grupo de famílias. Veja, aqui tem outra frátria. As frátrias acabavam se juntando em grupos maiores, chamados de tribo. Isso tudo para se proteger, ok? Para se proteger de ataques e tudo mais, e também para fazer negócios, enfim. Legal. Quando uma tribo se juntava com outra tribo, eles formavam uma polis. A polis é a cidade-estado. Beleza? Muito bem. Olha o que é a polis. A polis é o universo político onde o cidadão entendia verdadeiramente livre e determinado a participar das decisões políticas. A polis é como se fosse a cultura, é como se fosse a ideia de união entre as pessoas. Beleza? A polis é o sentimento de pertencimento a um grupo. A urbe é o espaço onde esse grupo vive. Então, eu posso dizer que, por exemplo, eu sou brusquense. Ser brusquense é, digamos, a polis, ok? E a cidade de Brusque é a urbe. Entendeu? A ideia de pertencer a algum lugar, de fazer parte de um grupo, é a polis. Por exemplo, um ateniense, um cidadão ateniense, ele vive na polis de Atenas, ele faz parte desse grupo de cidadãos atenienses. E como é que é a palavra que eles usam para definir o lugar específico, Atenas? Urbe. Urbe é o quê? Os prédios, as estradas, as construções, não é? Até as fronteiras, não é? É a parte física da cidade. Urbe. Veja, a palavra urbe deu origem à palavra urbanizado, urbanização. E polis é esse grupo de pessoas que se sentem pertencentes ao mesmo lugar. Polis está presente até hoje na nossa língua também. Florianópolis. Olha aí. Beleza? Então, a formação da polis se dava dessa maneira. As famílias se unindo para se protegerem até formarem as primeiras polis. Bom, cidadania. Hoje em dia, a palavra cidadania, ela indica a condição de todos nós que nascemos no Brasil, por exemplo. Todo mundo que é brasileiro é cidadão do Brasil. E se tu é brasileiro, tu tem direitos e deveres. Ter direitos e ter deveres é cidadania. Beleza? Veja só as imagens que aparecem quando a gente procura cidadania no Google. Pessoas participando, pessoas decidindo coisas, não é? Pessoas juntas exigindo direitos, enfim, participação nas decisões. Mas lá na Grécia, a cidadania não era para todo mundo, não. A cidadania era restrita. Apenas as pessoas que faziam parte das famílias que fundaram as cidades eram cidadãs. Dentre esses grupos, apenas os homens eram cidadãos, os homens maiores de idade. Então, para você ser um cidadão, você tem que ser filho de pai e mãe, nascido na cidade, homem e maior de idade, certo? Então, isso é uma cidadania restrita. Hoje, a cidadania no Brasil ela é ampla, ou seja, todos nós somos cidadãos, independentemente da nossa condição de nascimento.